Então vamos lá, vamos respirar tranquilos, suaves. Vamos olhar para nós, vamos perceber como estamos. Podemos até colocar a mão no nosso peito aí, para a gente poder sentir, saber, perceber como estão os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Vamos agora nos conectando com o nosso eu maior, o nosso centro divino, a nossa luz, e vamos pedir a conexão com os trabalhadores, esses mentores da nossa comunidade. Vamos nos ligando ao nosso mestre Ramatiz, a todas as equipes espirituais, e vamos pedindo a presença amorosa do nosso mestre Jesus aqui no meio de nós, e que essa luz do mestre possa acionar em nós a nossa luz crística, a nossa fonte, para que nós possamos refletir, para que nós possamos aproveitar este momento, esses minutos que estaremos aqui juntos, para essas mudanças, para essas transmutações, essas transformações que nós desejamos fazer em nós, no nosso coração, no nosso pensamento e nas nossas ações. Que nós estejamos amparados e protegidos pelo nosso Mestre. Que assim seja e assim é. Então, esse é um tema que pode parecer um tema muito ligado apenas no campo teológico, mas ele não é. Ele está colocado no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo que abre o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o livro da codificação que fala sobre os aspectos morais da doutrina espírita. Os aspectos ético-morais da doutrina espírita, da codificação, estão desenvolvidos no Evangelho segundo o Espiritismo. Esse primeiro capítulo, ele é mesmo um convite, e de pronto Kardec traz uma informação para todos nós. O título do capítulo fala: não vim destruir a lei. Então, olha só, não vim destruir a lei significa que a doutrina espírita não veio para conflitar com ninguém. Ela não veio para apontar dedo, ela não veio para brigar com ninguém. Até nesse sentido, nós já podemos observar esse capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. E ele traz, nesse item 8 lá do capítulo, ele fala sobre essa questão da aliança, da ciência e da religião. Então, quando a gente olha para esse aspecto aliança, olha aqui, né? O que significa aliança? A gente às vezes não presta atenção muito nas palavras. Eu fiquei prestando atenção isso aí no dia que eu estava montando essa palestra. Aliança significa o seguinte: significa que eu vou me aliar, significa que eu vou me juntar, significa que eu vou cooperar para que nós tenhamos os nossos objetivos que são em comum atingidos. Um casamento também é isso. Então a gente pode falar casamento da ciência e da religião. Então, quando a gente olha e pensa nisso, significa o quê? O tema também já nos dá uma ideia de que no passado houve uma separação entre a ciência e a religião. Por quê? Porque no nosso pensamento, na nossa ideia muito dualística, de certo, errado, de bom e mal, a gente acreditava que seriam coisas incompatíveis caminhar juntos os aspectos da religião e os aspectos da ciência. O texto lá nos coloca aspectos muito interessantes, principalmente, eu acho que a gente pode parar aqui e pensar, não haveria a evolução do nosso planeta Terra, principalmente nos 2000 anos, se não fosse a ciência e se não fosse a religião. Muita gente, às vezes, condena a religião e é muito favorável só aos aspectos científicos, porque a ciência, normalmente, ela faz um convite à razão, ela faz um convite ao raciocínio, e a doutrina espírita nos fala que isso é muito bom.
o autoconhecimento, a autoobservação, a autorresponsabilidade precisa sim do raciocínio para você olhar para a sua vida, para a sua existência de hoje. Nós sabemos como a ciência nos auxiliou. Nós sabemos o quanto, se a gente quiser pegar só os últimos 50 anos, se a gente quiser pegar os últimos 100 anos, 200 anos, dá para a gente observar como a ciência beneficiou a humanidade. Como a ciência nos trouxe muitas oportunidades de melhorar a nossa vida, de tornar a nossa vida mais prática, na produção de alimentos. Hoje, você já sabe o ciclo de uma planta, já é conhecido, e você sabe como intervir nesse ciclo dessa planta para que essa planta acabe trazendo uma melhor produção, possa alimentar mais pessoas. Estou trazendo um aspecto, mas se você quiser olhar sob qualquer ótica que você quiser olhar, você vai olhar a contribuição da ciência para a melhoria da nossa vida. Sim ou não, gente? Sim, né? Se a gente pensar, então, que a ciência ela é, sem dúvida, uma das molas propulsoras do desenvolvimento da nossa inteligência. Esse é o aspecto mais fácil da gente falar, porque ele está ligado no nosso campo material, no campo daquilo que é palpável. A religião, ela já trabalha com outros aspectos. Talvez o principal aspecto que a gente observa na religião seria o aspecto da fé. A questão básica é que, independente de onde você nasceu, da cultura, do lugar de onde você veio, se era crente, se era frio, se é o velho continente, não importa. Em todas as culturas humanas, em todos os países, em todos os locais do globo, sempre houve uma necessidade de transcender esses aspectos da matéria, de ir além do que só isso que nós podemos tocar. Então, tem muita gente, claro, que mesmo sem ter uma busca religiosa, tem uma busca espiritual, sabe que a vida não pode ser só isso aqui, sabe, independente de ter lido isso na doutrina espírita ou em qualquer outro livro sagrado, sabe que há algo além desse mundo. Então, a ciência, digamos assim, ela tem a sua força, mas a religião também é uma mola propulsora. Aí você vai dizer, não, mas a religião também já prejudicou muito a humanidade. Sem dúvida nenhuma. As religiões em si, não. Mas as pessoas que atuavam dentro do campo religioso usaram mal esse sentido que a religião traz. Abusaram da boa vontade, abusaram da fé das pessoas. Se a gente quiser olhar, até nos dias de hoje, isso ainda acontece. A gente tem religiosos que usam a religião como forma de oprimir, como forma de dominar, como forma de dizer para a pessoa o que a pessoa tem que fazer, o jeito que ela deve ser, porque se você não fizer dessa forma, você vai arder no fogo eterno do inferno. Então, dentro do campo da religião, não é em si a religião, mas pessoas que militam ou ao longo dos séculos trabalharam como clérigos ou como pessoas ligadas à religião que cometeram esses excessos. Aí você vai olhar, mas e a ciência? Ela também não pode ser usada para, de alguma forma, também fazer o mal? Vocês deram uma olhada nos últimos dias, nos vídeos que a gente está assistindo? O poder que um drone, o poder que um avião americano, uma bateria antiaérea, ou como que a precisão com que os ataques são feitos. Às vezes o indivíduo está sentado lá num computador, lá na Europa, nos Estados Unidos, ou numa outra base aérea, e a 1.500, 2.000 quilômetros de distância, ele guia um míssil exatamente com uma margem de erro de 1,5 metro para cá, para lá. Ou seja, a ciência também pode estar a serviço do bem ou do mal.
Então, entendam que, na verdade, isso pode ser olhado por nós como a quem essa ciência e a quem essa religião está servindo. Vamos falar até melhor. A que essa ciência serve? Essa ciência serve para melhorar a vida das pessoas. Essa ciência serve para dividir as pessoas. Essa ciência serve para oprimir as pessoas. Então a gente pode dizer que depende muito de quem está por trás, de quem está utilizando ou a ciência ou a religião. Eu vou passar um pouquinho mais rápido, porque eu acabei já falando dessa parte aqui. Ele diz lá assim, a ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Texto do Kardec. Uma revela as leis do mundo material e as outras do mundo moral. Tendo, no entanto, essas leis, o mesmo princípio que é Deus, não podem contradizer-se. Então, o que a gente pode dizer? Que a ciência humana conhece, pesquisa, identifica as leis do mundo da matéria e usa essas leis da matéria, ou seja, a ciência humana, a ciência material. A religião, a gente pode chamar de uma ciência que estuda o mundo espiritual, que estuda a essência nossa, que é o espírito. E estudando a ciência, estudando o espírito, ela estuda a relação entre o mundo material e o mundo espiritual. A ciência, vamos falar assim, a religião, como a doutrina espírita é, uma filosofia que tem uma base científica e um efeito ético-moral, ou seja, um efeito religioso, ela estuda esse relacionamento entre o mundo físico e o mundo espiritual. Por exemplo, a gente já sabe, desde 1857, que nós temos um corpo perispiritual, que nós temos uma forma que gera esta forma física, e que esta forma física, ela é baseado naquilo que eu sou, nas experiências que eu vivi no passado, que gerou o meu corpo espiritual. Posso chamar ele de perispírito, como Kardec chamou, posso chamar ele de corpo astral, posso chamar ele de modelo organizador biológico, não importa. O que importa é eu saber que eu sou o resultado de todas as escolhas que eu fiz hoje. O que está manifestado aqui nesse mundo físico veio de uma forma que é espiritual. A cada nova existência, o meu corpo perispiritual, baseado nas minhas tendências, baseado nas minhas necessidades, ele cria um novo corpo astral para uma nova experiência. Então, quando a gente não sabe disso, a gente pode não compreender o mecanismo, inclusive, que relaciona a saúde e a doença, que muitas vezes está ligado às minhas experiências do passado. E que esta doença que hoje aparece no meu corpo fisicamente, ela é uma experiência que eu atuei lá fora, contrário, no passado, nas vidas anteriores, contra as leis espirituais. Quando eu atuo contra as leis espirituais, eu posso gerar uma mancha no meu corpo perispiritual. E essa mancha tem que verter para o corpo físico para que esta energia densa possa ser drenada. Vocês entendem? Eu estou tentando trazer aqui a elucidação que a doutrina espírita já nos traz sobre saúde e sobre doença. Claro, senão eu vou antecipar, mas eu vou ler mais um aqui e a gente vai conversar. A incompatibilidade que se julgou existir entre essas duas ordens de ideias provém apenas de uma observação defeituosa e de excesso de exclusivismo de um lado e de outro. Daí um conflito que deu origem à incredulidade e à intolerância. Então vamos pensar assim, se eu só acredito na ciência, se eu só acredito na razão, se eu só acredito naquilo que eu posso pegar e que eu posso ver, de alguma forma eu estou botando todas as minhas fichas em algo que é perecível. Tudo que é deste mundo da matéria aqui
um dia deixará de existir, inclusive o meu próprio corpo. Um dia eu vou ter que devolver os componentes do carbono, do hidrogênio, do fósforo, desse corpo aqui para a natureza. E ele vai fazer parte de composição de outros corpos, de animais, de plantas, de uma flor. Então, a gente precisa entender que se eu estou botando todas as minhas fichas e só acredito na matéria, num determinado momento, eu posso sofrer um impacto muito grande, principalmente quando eu perder o meu corpo físico. Se eu estou botando todas as minhas fichas naquilo que é transitório, naquilo que é passageiro, naquilo que não é permanente, então eu posso sim ter problemas de pensamento e de sentimento em relação a isso. Então a gente pode olhar a ciência como esta ciência do mundo que nos ajuda a compreender as coisas desse mundo, a viver as coisas desse mundo que são muito importantes. Se nós estamos colocados nesse plano, nesse lugar, nessa família, é porque é aqui que nós estamos sendo convidados a desenvolver a nossa inteligência, a nossa perspicácia, e essa inteligência, esses dons que Deus colocou em nós em semente, através da experiência, através do contato com o outro, fazendo o que eu faço aqui, seja como engenheiro, como arquiteto, como médico, como dentista, a bagagem que eu vou adquirir é o que eu vou levar para a existência seguinte. Porque nada do ponto de vista da matéria, da posse, do dinheiro, nada disso vai passar por essa alfândega espiritual. Então, podemos ter cuidado. Por que eu estou falando isso? Porque muitas pessoas, devido a essa hipertrofia da razão e do raciocínio, se tornam incrédulas em relação a outra existência além desta vida. Muitos aqueles que apenas acreditam que nós não precisamos prestar nenhuma atenção no corpo, se a vida que é verdadeira é a vida espiritual, portanto, a religião é que vai comandar a minha vida. A gente também tem muitos exemplos de pessoas assim, altamente exclusivistas e intolerantes em relação à fé ou em relação à crença do outro. Nós podemos nos tornar fanáticos. Nós podemos simplesmente acreditar que apenas a minha religião, apenas a minha forma de ser e de pensar é a única que existe e é a única certa. E aí também, além de fanático, nós nos tornamos intolerantes. E quando nós nos tornamos intolerantes, nós podemos usar inclusive a religião para produzir o mal contra aquelas pessoas que a pensam ou sentem ou têm crenças diferentes da minha. Então, se nós formos olhar as guerras feitas em nome de Deus, elas são as guerras mais sangrentas em nome da religião, são as guerras mais sangrentas, mais cruéis que nós tivemos ao longo da nossa história. Só que tudo isso já é passado. Por que que isso é passado? Porque a partir de 1857, houve um processo de codificação da doutrina espírita. E eu estou falando isso, gente, sem nenhum proselitismo religioso. Eu estou colocando e vou trazer aqui para vocês a ideia, inclusive, de que a doutrina espírita é luz e esclarecimento para todas as religiões. Ela não precisa fazer proselitismo religioso para transformar as pessoas em espíritas. O que a doutrina espírita deseja é que as pessoas se tornem pessoas melhores a partir do momento que elas conhecem as causas das dores e dos sofrimentos e, portanto, elas podem agir diferente. Não precisa esperar morrer, não precisa esperar a próxima encarnação. Eu posso já fazer diferente do que eu venho fazendo há séculos. A mesma forma de resolver, a mesma agressividade, o mesmo ódio, o rancor, os mesmos sentimentos que no passado geraram todas essas intrigas, eles muitas vezes estão presentes no nosso momento atual. Então a gente pode olhar a doutrina espírita como sendo, coloquei aqui o materialismo
e o fanatismo, né? E aí a gente pode perguntar então o que faltava para que houvesse essa possibilidade de que a ciência e a religião pudessem caminhar juntas e trazendo benefício já no presente momento para aquelas pessoas que buscassem esse conhecimento? É exatamente o conhecimento da vida espiritual. Ou seja, sabermos que somos espíritos vivendo uma experiência na matéria. Então, esse conhecimento trazido a partir da codificação espírita nos coloca numa nova condição de já mudar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e as atitudes no presente. Então o texto lá fala isso, ó. Esse traço de união está no conhecimento das leis que regem o universo espiritual e suas relações com o mundo corpóreo. Como o mundo espiritual interage com o mundo corpóreo. Existe ou não existe possibilidade de um ser que não possui mais o corpo físico influenciar a minha psique, influenciar os meus pensamentos, criar intrigas, trabalhar num processo obsessivo? Então, a partir desse conhecimento, a gente começa também a aprender um pouco mais como se defender. Leis tão imutáveis quanto as que regem o movimento dos astros e as existências dos seres. Então aqui, ó, o que a gente pode falar como sendo um conceito da doutrina espírita, né? O espiritismo, tendo por objeto o estudo de um dos elementos constitutivos do universo, que é o espírito que somos nós, toca forçosamente na maior parte das ciências. Só podia, portanto, vir depois da elaboração delas. Nasceu pela força mesma das coisas, pela impossibilidade de tudo se explicar com o auxílio apenas das leis da matéria. Então há inúmeros problemas, dificuldades, dores, sofrimentos do campo humano que a nossa medicina, enquanto ela não reconhecer a existência desse corpo espiritual, eles vão continuar sem solução. Se a gente prestar um pouquinho de atenção, nós podemos observar a quantidade de transtorno e doença mental pelas quais a humanidade está passando, né? Então, se nós não entendermos todo esse relacionamento que existe entre o mundo físico e o mundo espiritual, nós vamos continuar apenas na receita dos medicamentos bioquímicos, digamos assim, que a nossa farmacologia, também auxiliada pela espiritualidade, vem desenvolvendo. Então, o que eu estou dizendo? Que é muito importante a nossa ciência médica, a ciência da psicoterapia, poder auxiliar esses indivíduos. Mas nós vamos dar um salto do ponto de vista da ciência humana quando ela começar a reconhecer que existe algo além da matéria. Isso já está acontecendo. Se nós formos observar, já tem muitas faculdades na área da saúde, da psicologia, da medicina, que já estão estudando esse outro lado, que já estão levando em consideração esse modelo organizador biológico que gera esse corpo físico. E a gente pode perceber, inclusive, que tem já pesquisa científica provando que aqueles indivíduos que acreditam que a vida vai além desta vida, que têm alguma capacidade de meditar, de orar, eles aceitam melhor e os tratamentos, mesmo os tratamentos da matéria com os medicamentos da matéria, dão um melhor resultado do que aqueles que não acreditam em nada disso. Isso já tem pesquisa científica comprovadamente trazida, feito dentro das universidades que mostra e prova sobre isso. Isso é, de alguma forma, aliança da ciência e da religião. Terminando aqui, em suma, fatos ou fenômenos espíritas, isto é, produzidos por espíritos desencarnados, são a substância mesma da ciência espírita, cujo objeto é o estudo e conhecimento desses fenômenos para a fixação das leis que as regem. Então aí a gente poderia dizer assim, bom, então, o que caracteriza uma religião?
Uma religião, em linhas gerais, eu vou ter que correr um pouquinho, ela diz assim, ó, é uma instituição que congrega fiéis seguidores com determinada teologia, com seus ritos, dogmas, hierarquias e sacerdotes. Se você olhar sob o ponto de vista desta frase, a doutrina espírita não possui dogmas, ela não possui ritos, ela não tem uma hierarquia sacerdotal. A doutrina espírita não tem alguém que é o chefe supremo. Nesta casa aqui, você tem uma diretoria que administra esta casa por um mandato de 3 anos. Daqui 3 anos será outra diretoria, como 3 anos atrás era outra diretoria. Não há uma hierarquia verticalizada. Então, a doutrina espírita, nesse sentido, ela não se encaixa numa religião. O que seria a teologia? Os estudos das verdades reveladas por Deus nos livros sagrados. Cada religião tem o seu livro, a Bíblia, o Alcorão, o Torá. Se você perguntar lá para o judeu, ele vai dizer que a lei de Deus está na Torá. Se você perguntar para o muçulmano, ele vai dizer que está no Alcorão. E aí muita gente pensa que as leis de Deus estão colocadas nas 5 obras da codificação. E lá tem uma pergunta no Livro dos Espíritos que pergunta isso. Kardec pergunta para os espíritos superiores: onde está colocada as leis espirituais? E a resposta é: na vossa consciência. Portanto, dentro da doutrina espírita, toda e qualquer questão pode ser discutida, pode ser questionada. Não há um eixo dogmático que não permite nenhum tipo de discordância. Nós podemos ter no mesmo grupo, no mesmo estudo, lendo o mesmo texto da doutrina espírita, nós podemos ter interpretações diferentes. E isso não denigre, ou isso não derruba em nada, isso não atrapalha em nada o desenvolvimento da doutrina espírita. Um dogma é uma verdade revelada sobre a fé absoluta, definitiva, imutável, infalível, inquestionável e absolutamente segura, sobre o qual não pode pairar nenhuma dúvida. Então, a doutrina espírita não tem uma fé absoluta. A fé que a doutrina espírita tem é uma fé raciocinada. É aquela fé em que pode encarar a razão, como nos disse Kardec, em todas as eras da humanidade. E ele disse mais na codificação: se a religião, se a doutrina espírita disser algo e a ciência provar outra coisa, a doutrina espírita terá que mudar e ficar com a evolução que a ciência vai trazer. Então, vocês entendem? Então, ela não tem também rituais, cerimônias e regras estabelecidas numa estrutura hierarquizada. Essa eu já falei. Então, por que eu estou trazendo isso aqui, gente? Para que a gente possa entender melhor isso aqui que o Emmanuel nos traz. Eu pulei porque não vai dar tempo. Que ele diz assim, ó, o processo nosso como doutrina espírita, ele envolve 3 aspectos. É um triângulo que tem 2 bases no campo do homem, tanto desta ciência como da filosofia. O que a filosofia discute? A filosofia, filos, é afinidade pelo saber, é a busca pela sabedoria. Como nesse plano aqui, que é a busca pela verdade que a filosofia faz, a doutrina espírita tem o seu livro de base, de abril de 1857, que é o Livro dos Espíritos. O que esse livro discute? Os grandes temas da filosofia ao longo dos séculos. Quem eu sou? O que eu estou fazendo aqui? Para onde eu vou depois disso aqui? Por que a vida é tão dolorida, tão difícil para um e tão mais fácil para outros? Esses temas da filosofia, eles estão dentro da filosofia espiritualista que a doutrina espírita traz no Livro dos Espíritos. Então aqui nós podemos discutir todo e qualquer aspecto. A outra base que a doutrina espírita tem como ciência, que estuda o mundo espiritual, que estuda a relação entre o mundo corpóreo e o mundo espiritual, ela nos dá, nesses 2 campos da base, todas as condições de ser aberta e discutir como todas as outras ciências do mundo.
A ciência espírita, ela não confronta, ela não conflita com a ciência humana. Ela trabalha para e passo com essa ciência. Ela ajuda. Por quê? Porque apenas a forma de manifestação das leis nesse campo da física, no campo físico, ela apenas, na manifestação, ela é diferente. Mas na essência, as leis espirituais são as mesmas de todo sempre. Mas para manifestar no plano astral, ela manifesta de uma forma, porque o mundo é muito mais sutil, ele é muito mais etéreo do outro lado. E aqui ela se manifesta nesse mundo consolidado da matéria. Ok? O aspecto mais importante que a gente pode observar é esse triângulo que nos une com a moral do Cristo, que é o aspecto religioso. Muita gente pensa que a religião é ter regras, dogmas, seguir alguém que manda você ser assim ou assado. E a doutrina espírita diz que não. As consequências de você saber quem é você, o que você está fazendo aqui, para onde você vai, de que forma você vai chegar lá do outro lado, isso sim tem consequências morais. E aí a gente pode perguntar, como seria isso? Então eu teria que conhecer tudo do Evangelho, eu teria que ler o Novo Testamento inteiro, eu tenho que conhecer todas as obras da doutrina espírita, que são milhares, além das 5 obras da codificação? Não. A gente precisa apenas compreender a moral do Cristo. O que o Cristo deixou para nós como moral? Faça aos outros aquilo que você gostaria de receber. Se nós não soubermos mais nada, se nós não tivermos lido nada, se nós não tivermos conhecimento nenhum, por isso que não tem tanto a ver com o intelecto. A gente conhece gente muito simples, às vezes pouco letrado, mas quando você se aproxima dessa pessoa, você sente um coração diferente. Por quê? Porque o desenvolvimento nesse campo espiritual tem a ver, além do intelecto, tem a ver com o campo do sentimento. Tem a ver com o campo da expressão dessa essência divina que está em cada um de nós. Então, eu não sei se ficou claro aqui, quando eu falei que nesse sentido teológico a doutrina espírita não é uma religião. Nós que gostamos e estamos atavicamente com esse impregnado em nós por séculos de religiosidade católica, e está tudo bem, nós é que às vezes transformamos a doutrina espírita como se ela fosse uma religião corriqueira como outra qualquer. Ela é um desafio para a compreensão, ela é um desafio para questionar você sobre o que você pensa, sobre o que você sente, sobre o que você faz. E aí, nesse aspecto, o aspecto religioso é esse: faça aos outros o que você gostaria de receber. Aí está toda a lei e os profetas. Então diz lá no texto: fáceis são de prever as consequências, acarretará para as relações sociais inevitáveis modificações, às quais ninguém terá força para se opor, porque elas estão nos desígnios de Deus e derivam da lei do progresso, que é a lei de Deus. Então, o que o Kardec diz aqui? Em 1857, ele lança o Livro dos Espíritos, em 1864, lança o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, nós estamos praticamente há 165 anos desse texto, e a gente precisa fazer essa avaliação de que nós precisamos, pessoalmente, cada um, trabalhar muito ainda para que esse nosso mundo seja um mundo melhor. Não vamos acreditar naquela ideia que o mundo está desse jeito, desigual desse jeito, com gente sofrendo desse jeito, porque Deus quer. Não, é porque nós, já tendo o conhecimento e a luz que nós temos do plano espiritual, ainda não estamos atuando nas transformações sociais. Ainda não mudamos a nossa conduta em relação aos nossos irmãos, ao nosso semelhante, em relação às minorias. Não desenvolvemos em nós a fraternidade pura como Cristo pregou lá.
não desenvolvemos em nós ainda a misericórdia, não conseguimos ainda compreender o perdão na profundidade com que o Mestre nos trouxe. E eu não estou falando de vocês, não, eu estou falando de mim. Eu sei que tem muitas pessoas aqui que em determinados momentos, situações, a gente vai perceber que a gente já saiu um pouco do nosso egoísmo, a gente já saiu um pouco da nossa vaidade, do nosso orgulho. Mas o mundo que nós temos hoje, ele é a consequência, ele é o resultado das vibrações, dos pensamentos, dos sentimentos e das ações que a nós ainda fazemos mais ligados à nossa natureza animal do que à nossa essência espiritual. Nós estamos nesse processo de gradação. Nós necessitamos da matéria, precisamos viver, precisamos nos alimentar. Não tem nenhum problema eu correr atrás da vida material, nada disso. Não estou falando nada disso. Mas eu estou dizendo que nós podemos viver tudo isso lembrando quem somos. Espíritos em processo de crescimento. E para isso nós podemos sim ter a nossa fé. Se você pegar no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, lá está escrito assim, fé é o sentimento inato que o homem possui do seu destino futuro. De todos os dons, de todas as sementes que o Criador plantou, é nós sabermos que nós estamos em condições de desenvolver todas essas potencialidades que estão colocadas ao nosso serviço. E nesse sentido, a fé, ela deixa de ser essa fé muito mais ligada no campo da religião. É a fé que você tem na sua capacidade. É a fé que você tem no outro ser humano. Vocês perceberam como nós estamos desconfiados de tudo e de todos, e das instituições e das outras pessoas? Isso é falta de fé. Isso é falta de fé no outro. Isso é falta de fé em si mesmo. Então, a fé no sentido religioso, ela acabou sendo restringida, porque a gente olha para o Cristo como sendo alguém que veio fundar uma religião. Não é verdade. Ele veio transformar o nosso planeta num planeta melhor. Ele veio nos auxiliar a fazer essa mudança interior. Então, muita gente apenas relaciona a fé como uma questão de crença. Eu acredito nisso. Não. A tradução de fé vem do latim fidelis. Vem do latim que é fidelidade. Eu sei quem eu sou e eu confio nos meus destinos que estão nas minhas mãos, guiadas pelo Criador. Então, não vamos deixar de fazer a nossa parte e achando que está tudo na mão de Deus. Deus está por todos nós e vai fazer sempre o melhor. Por isso que eu vou encerrar, para a gente ir para o passe, que está lá dentro da doutrina espírita, né? Fé inabalável só é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Então, que a gente possa refletir mais sobre como nós estamos encarando essa questão da fé. Como nós estamos encarando essa questão, em vez de pensarmos em religião, vamos pensar no desenvolvimento da nossa espiritualidade. Desenvolver a nossa espiritualidade, talvez nesse momento, seja apenas a gente ser cada vez mais humanos. Tratar os outros como humanos. Tratar os outros como nós gostaríamos de ser tratados. Ok? Então vamos para o nosso tratamento. Como se a gente pudesse sentir agora uma elevação do nosso pensamento. Vamos respirando bem, tranquilos e suaves. Vamos introspectar tudo aquilo que nós refletimos, o que nós conversamos, o que passou aí pela sua mente e que pode ser aproveitado nesse momento. Aquilo que, de alguma forma,
fez conexão com você, aquilo que de alguma forma tocou o que você pensa, o que você sente, ou até contrário ao que você pensa, ao que você sente. Mas esse momento, o convite que eu faço é para você deixar filtrar agora, como se tudo que foi visto e falado estivesse aqui sobre nós e fosse descendo, e você fosse aproveitando, e você fosse absorvendo aquilo que é seu, aquilo que você já tem condições de compreender, de avaliar, de transmutar, portanto, de fazer diferente da agora para frente. Vamos deixando que essa luz que os mentores trazem, que esse magnetismo que é colocado aí sobre as nossas cabeças, possa limpar, possa remover os pensamentos contrários às leis espirituais, possa tirar de todo e qualquer foco algo que possa ferir ao nosso irmão, que possa ferir o seu semelhante, sentimentos ligados ao rancor, sentimentos ligados ao revide, à vingança. Vamos deixando que essa luz dourada possa ir varrendo todos esses sentimentos, possa ir tirando todas essas impurezas, todas essas sujidades do seu coração, como que você pudesse nesse momento passar por essa purificação. Como se estas energias mais densas fossem caindo e sendo absorvidas agora pelo chão, pelo planeta Terra, para que elas possam ser ressignificadas, para que elas possam ser reorganizadas, reestruturadas pela nossa Mãe Terra. Vamos sentindo em nós um pouco mais de leveza, um pouco mais de tranquilidade, um pouco mais de boa vontade para consigo mesmo, para que nós possamos alterar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, sintonizados nesse bem maior, nessa coletividade, nesse momento de transformação pelo qual o nosso planeta passa. Vamos respirando bem suave, profundo. Vamos agradecendo ao seu mentor individual, seu anjo da guarda. Vamos agradecendo à equipe espiritual aqui do salão. E você pode agradecer a você mesmo pelo que você já é, pelas mudanças que você tem feito, pela sua caminhada evolutiva, por tantas e tantas conquistas que você já tem como espírito imortal, feito à imagem e semelhança do Criador. Comemore, esteja feliz com o que você já fez, com o que você já é, com as suas conquistas, e você abrirá novos campos de percepção, novas possibilidades de caminhar entre os jardins, entre as flores que você mesmo vai semear. Vamos já retornando agora para a nossa consciência do presente, do aqui e agora, agradecendo então por mais este momento, por essa oportunidade, pedindo a proteção para seus deslocamentos durante toda a semana, envolvendo também os seus familiares nesta energia benfazeja, nessa boa vontade,
e pedindo ao Mestre Jesus que acompanhe você durante toda esta semana. Que assim seja. Graças a Deus.